Antes de entrar no conteúdo desse vídeo, uma atualização sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Até o momento, nós já temos 110 assinaturas de deputados federais e deputadas apoiando o impeachment do ditador Alexandre de Moraes. Em breve será o maior apoiamento, o impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história do nosso país, superando até mesmo o impeachment do Lula, quando ele faz um ataque direto ao povo judeu, os comparando a Holocausto e nazismo, que foi uma vergonha internacional. Em breve também nós lançaremos um placar, um site onde você poderá saber exatamente quais deputados do seu estado são favoráveis ou são contras ou estão indecisos, indefinidos em relação ao impeachment, para que nós possamos fazer uma pressão popular. Vamos à matéria. Mais uma vez, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não sei se ele está imitando o Maduro ou se o Maduro imita Alexandre de Moraes. Lembra quando o Elon Musk disse que divulgaria todas as decisões ilegais que não respeitassem a nossa Constituição e o nosso devido processo legal no Twitter? Pois ele fez isso de novo, dessa vez mostrando que o Alexandre de Moraes não parou na tentativa de censurar pessoas sem fundamentação, o que não corresponde ao nosso devido processo legal. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes nos Estados Unidos e na Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência. Transparência é algo que o Moraes não aceita. Então olha só a decisão. Como vocês podem ver, a decisão aqui é do dia 23 de julho, sigiloso, né? Ou seja, o Twitter e o Elon Musk não poderiam estar divulgando isso. E aí ele fala... Vou aumentar aqui para caber certinho, cara. Ele fala a decisão proferida em 18 de julho... apertei aqui, desculpa. Ele fala na decisão proferida em 18 de julho, no prazo de 5 dias, com a autor oficial, dados cadastrais referentes aos seguintes perfis. Ele quer os dados cadastrais destas pessoas aqui. Eu não conheço a maioria delas. Eu conheço o Maurício Costa, do Rio Grande do Sul, um amigo meu, e eu sei que esse Fernando Serimedo é o cara que falou sobre a diferença das urnas de modelo novo e modelo antigo, que foi imediatamente censurada por Alexandre de Moraes, e não só isso, Alexandre de Moraes fez o possível para tentar associar o Eduardo Bolsonaro a esse cidadão aqui. Então, mais censura, mais perseguição ilegal. E aí no dia 12 de julho vem essa intimação do Alexandre de Moraes intimando o X, né, os representantes do X no Brasil, para que no prazo de 24 horas forneça dados cadastrais do titular do canal perfil conta Alan Conta e a essa Suprema, sob pena de multa diária de R$100 mil e de responsabilidade penal do responsável legal na referida empresa. R$100 mil para pegar as informações da conta do Alan Conta. O Alan que está nos Estados Unidos, ou seja, o Alexandre de Moraes não teria autoridade sobre uma pessoa que está morando em outro país. E aqui, né, mais um ofício do dia 13 de agosto, ou seja, antes de ontem. Nós temos dessa decisão proferida em autos, 13 de agosto, cuja cópia segue anexa, comunico-lhe, diante do não cumprimento da ordem judicial exarada por essa corte, determinei a aplicação de multa de R$50 mil em face dessa empresa, a qual deverá efetivar o pagamento ao prazo de 5 dias a contar o recebimento dessa comunicação. Fica determinado ainda que a decisão anteriormente proferida, cujo teor foi comunicado mediante ofício eletrônico, deverá ser cumprida no período máximo de 1 hora, sob pena de multa diária de 200... Ok, presta atenção nisso aqui. Ele pede uma multa, ele determina uma multa de R$50 mil que deverá ser paga até 5 dias. Fique determinado ainda que a decisão anteriormente proferida, cujo teor, e a decisão que ele deferiu antes, que não havia sido cumprida, que é a entrega dos dados daquela conta Alan Conta, que é essa decisão aqui, ó, do Alan Conta, como não foi cumprida, né? Que ele, se não for cumprida em 1 hora, a multa vai para R$200 mil para cada um dos perfis indicados, bem como na configuração de crime de desobediência de seu representante legal. E aí, isso aqui é uma ameaça de prender... Isso aqui é uma ameaça de prisão, tá? Ao representante legal. Crime de desobediência de seu representante legal. Aqui nós estamos falando de uma ameaça. Esse aqui está uma clara ameaça que vai prender os funcionários do X, né, do Twitter no Brasil. Não sabemos se foi feito ou não isso daqui, mas o cara não para. O Alexandre de Moraes aparentemente não só não parou de cometer as suas ilegalidades de desrespeito ao nosso devido processo legal e Constituição, como ele está dobrando a aposta. Aí tem um detalhe, que é o seguinte, o Google uma vez respondeu ao Alexandre de Moraes sobre essas decisões sem fundamento, que é essa aqui, ó. Olha o que o Google respondeu ao Alexandre de Moraes.
Sem prejuízo de acatamento, sempre muito respeitosamente, a peticionária pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo dos usuários, o que contraria os requisitos da fundamentação decorrentes da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. As Big Techs estão percebendo cada vez mais que o Alexandre de Moraes está completamente fora de controle, está usando a sua autoridade de ministro do STF para fazer uma perseguição pessoal, ilegal, criminosa, formando até mesmo uma associação criminosa, destruindo e corrompendo nossa instituição jurídica por dentro. Mas os grandes perigos do Brasil, aparentemente, somos nós que falamos isso abertamente e não nos recolhemos à posição de capachos dele, como é o caso do Rodrigo Pacheco. Nós estamos aqui dispostos a lutar pela nossa liberdade, faremos isso até o fim. Não há nada que eu queira mais da minha vida do que meus filhos vivam em um país onde a liberdade deles, a liberdade de expressão seja respeitada. Então pode tomar o que quiser, canal, dinheiro, mandato, até minha liberdade física. Nós não podemos desistir. Pela primeira vez, os ventos estão favoráveis à liberdade no Brasil e resgatar a nossa dignidade. Um abraço.